Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Sábado da 29ª semana do Tempo Comum. Hoje as primeiras leituras trazem para nós a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo de 1 a 11. Vamos às leituras. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, pois a lei do Espírito que dá a vida em Jesus Cristo te libertou da lei do pecado e da morte. Com efeito, aquilo que era impossível para a lei, já que ela estava enfraquecida pela carne, Deus o realizou, tendo enviado seu próprio Filho numa condição semelhante àquela da humanidade pecadora, e por causa justamente do pecado, condenou o pecado em nossa condição humana, para que toda a justiça exigida pela lei seja cumprida em nós, e não procedemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne aspiram pelas coisas da carne, e os que vivem segundo o Espírito aspiram pelas coisas do Espírito. Na verdade, as aspirações da carne levam à morte, as aspirações do Espírito levam à vida e à paz. Tudo isso porque as tendências da carne são inimizade contra Deus, não se submetem, nem poderiam submeter-se à lei de Deus. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se, porém, Cristo está em vós, embora vosso corpo esteja ferido de morte por causa do pecado, vosso espírito está cheio de vida, graças à justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que mora em vós. Palavra do Senhor, graças a Deus. Pois bem, minhas irmãs e meus irmãos, então refletindo um pouco sobre isso que foi colocado, o cristão foi libertado do domínio do pecado e da morte pela intervenção de Deus, que condenou o pecado da carne humana assumida por seu Filho. Se ele fez um projeto de vida, veio e nos salvou de todo o mal. E deixa por isso de guiar, deixa por isso, claro, nos guiando pelo Espírito Santo de Deus. E o novo regime de vida cristã nosso opõe-se da vida carnal, e as aspirações são totalmente contrárias e radicais à vida divina, que levam à morte espiritual e corporal. O pecado sempre vai estar rondando para nós nos tornarmos de novo escravos do pecado. E quem segue essas aspirações, quem fica virando, voltando sempre para o pecado, nunca vai agradar a Deus. É como se tornasse um inimigo de Deus. E o Espírito Santo, na sua presença vigilante e vivificadora da nossa vida, nos faz conduzir por esse caminho de bondade, de paz interior e na vida. E sempre vai nos resgatar, também nos livrando da morte do nosso corpo, nos restituindo para Jesus, voltando-se sempre para que sempre nós possamos estar caminhando para libertar a vida, a justiça e o amor que nós temos pelo Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado, minha irmã, muito obrigado, meu irmão, por estar conosco nesse dia. Que o Espírito Santo de Deus coloque em nossa mente o dom e o serviço para Cristo Jesus e não para a morte. Obrigado e fique com Deus. Até amanhã com mais um Primeiras Leituras.